Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br. Chapecó Notícias. 8h09. Lojas Magrão liquida todo o estoque de verão pela metade do preço. 50% de desconto agora em 3 vezes no crediário, cartão ou cheque. E você começa a pagar no mês de março. Bermudas femininas, jeans de R$ 49,90 por R$ 24,90. Camiseta polo adulto de R$ 28,90 por R$ 14,50. É muito barato. É o maior limpa loja de artigos de verão. Lojas Magrão, que quando liquida é para não sobrar nada. Hoje tem sorteio de ingressos, né, que a Rádio Chapecó adquiriu para presentear você que de repente não tem os R$80 para assistir o amistoso da Chapecoense contra o Palmeiras agora neste sábado às 4h30 da tarde. Já sorteamos alguns e já liberando aqui o nosso WhatsApp 991015588 991015588 para que você registre a sua participação e também lá na nossa página no Facebook para que você possa deixar sua mensagem, seu nome e concorrer a esses ingressos. Agora são 8h10 e a temperatura está em 25 graus aqui no centro da cidade. Vamos adiante, seguindo por aqui, e vamos conversar com o deputado federal João Rodrigues, que é nosso convidado hoje. Nós temos, né, o rádio com imagem também na página do Facebook para você ver e ouvir a nossa programação. Você pode participar e também ajudar a fazer aqui essa nossa programação. Deputado João Rodrigues, bom dia. Bom dia para você, Fábio, bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Chapecó. E de uma forma muito especial, quero cumprimentar todo o público ouvinte e dizer do privilégio, do prazer de poder estar ao vivo pela primeira vez nesse ano aqui na emissora, para poder falar deste momento atual que estamos vivendo, da expectativa do ano que está se iniciando. Então, bom dia para você, bom dia para todos. Bom, nós falávamos por telefone quando agendamos aqui a entrevista e falamos ontem rapidamente também para confirmação. Naquele momento acontecia a divulgação da notícia envolvendo o ministro Teori Zavascki, que é catarinense, aqui perto de Faxinal dos Guedes, e o Teori Zavascki que morre nesse acidente aéreo em Paraty, no Rio de Janeiro. Isso tem uma repercussão imediata, não só no Brasil, mas também no exterior, mesmo porque o ministro era o relator da Lava Jato no STF, uma notícia que nos pegou, né, de surpresa a tarde passada. De que forma repercute a morte do ministro Teori no meio político? Bom, primeiro, Fábio, a morte do ministro Teori, eu que tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e estar com ele em várias oportunidades aqui em Faxinal dos Guedes, ministro que é amigo pessoal do meu querido amigo Edgar Giordani, nosso ex-prefeito lá de Faxinal, pai do Heron, que foi meu chefe de gabinete, Heron Giordani, que tem uma contribuição muito grande aqui com Chapecó, no período que esteve conosco na prefeitura. E o Teori é amigo pessoal. A cada vinda do ministro Teori a Faxinal, o Edgar providenciava um jantar na sua chácara lá em Faxinal e convidava alguns amigos. E em várias oportunidades estive presente e desfrutando da sua convivência. Um homem equilibrado, um homem sério, um homem correto. E veja bem, nesse momento de Lava Jato, que é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil e um dos maiores do mundo, ele que era a principal peça como relator, notem bem que ele não se portou como um popstar, ele se portou como juiz, no anonimato, discreto, sem muita entrevista, sem muita aparição, praticamente nenhuma declaração, sempre analisando tecnicamente, juridicamente, todos os processos que por sua mão passava. Agora, é claro que este acidente, eu particularmente, eu sou muito cuidadoso com a teoria da conspiração. Porque surge os boatos. Teoria de tudo quanto é canto agora. E tem, mas agora, vamos lá, vamos ficar atentos a esse fato.
Primeiro, o avião que o ministro Teori viajou é o avião mais seguro do mundo. Para que as pessoas tenham uma ideia, esse modelo chamado King Air é a única aeronave que o presidente dos Estados Unidos utiliza fora o jato de grande porte que ele faz as suas viagens internacionais. Então, é o avião mais seguro, avaliado pelos americanos e por todo e qualquer cidadão que conhece a aeronave. Eu conheço pouco, mas do pouco que sei, esta é a aeronave mais segura. Então, segundo dizem, é praticamente impossível um avião desse cair, porque ele tem duas hélices, dois motores. Em tese, se falha um, sobra outro. Então, teria que dar uma pane muito grave ou um furacão, um tufão muito forte no momento da queda. Bom, de qualquer forma, é necessário uma investigação profunda por parte da Polícia Federal para saber qual é a causa. Se foi realmente uma fatalidade ou se foi mão de gente. Por que mão de gente? Porque está agora, nos próximos dias, com a homologação do ministro Teori, ser revelada a maior delação também no mundo. São mais de 300 pessoas que vão ser delatadas, digamos assim, né? Ou deladas ou denunciadas através do Marcelo Odebrecht, que fez a delação juntamente com seu pai Emiliano, onde tem aí 200 políticos aproximadamente, entre prefeitos, ex-prefeitos, governadores, ex-governadores, senadores, deputados, enfim, ex-presidente. Quer dizer, é muita gente sendo denunciada. Na teoria da conspiração, eu gostaria e eu acharia que 2 pontos. Tem que ser investigado rapidamente para saber se é uma fatalidade ou se isso é mão de gente. Por outro lado, o mundo foi pego de surpresa, porque... E aí tem as declarações do filho do Teori, que é o Francisco Zavascki, onde já na metade do ano passado ele relatava algumas ameaças à família e fez um desabafo em rede social, né, e a família mesmo confirmando algumas ameaças devido a tudo isso, né, que nós falamos aqui, justamente em relação à Lava Jato. E o Teori de férias analisava ainda, né, as delações para não perder tempo, digamos assim, na retomada do serviço agora em fevereiro. A equipe dele estava de plantão em Brasília trabalhando, né? Ele de recesso, mas a equipe toda trabalhando incessantemente. Para quê? Porque quando ele voltasse agora, já nessa semana, semana próxima, já pudesse começar a oficializar as homologações, né? E obviamente já começar a população brasileira a tomar conhecimento. Então é um caso que chama atenção, eu quero acreditar que não tenha sido, mas neste caso dá para ter dúvida, porque é a maior delação da história da República Brasileira. Porém, agora fica uma pergunta. Com a morte do ministro Teori, quem é que será o relator da Lava Jato? Segundo a informação, só poderá ser o seu substituto, ou seja, o presidente Temer terá que escolher um novo ministro para ocupar a vaga do ministro Teori Zavascki. Mas a pergunta é em que tempo ele fará isso? Ele tem um tempo regimental, no máximo, de 2 anos, mas o presidente Temer, creio eu, que seria de bom alvitre ele nomear em 15 dias. Porque a operação não pode parar, a Lava Jato não pode parar. Agora, esperar 2 anos, obviamente que isso a população não vai aceitar. Então, eu particularmente como deputado federal, que tenho contribuído com a base do governo do presidente Temer, somarei mais um daqueles que querem a nomeação imediatamente de um substituto. E olhe lá, sou completamente a favor de que o escolhido seja o juiz Sérgio Moro. Apesar de que pode haver aí, dentro da legalidade, algum impedimento, porque, obviamente, os julgamentos da primeira instância foi ele que fez todos. É óbvio que eu não sei se não poderá ser relator daquilo que ele já julgou. Mas, de qualquer maneira, eu particularmente defendo que o juiz Sérgio Moro poderia ser o chamado para substituir o ministro Teori Zavascki. Mas, de qualquer forma, nós vamos sim exercer a nossa função, cobrando a nomeação imediatamente do ministro substituto. E cabe ao presidente fazer essa indicação como... sempre, né, na história do STF, o Teori, por exemplo, foi indicado, nomeado no governo Dilma, né? Foi nomeado como ministro pelo presidente Lula para o STJ e para o STF pela presidenta Dilma Rousseff. E sucedeu o Lula, né? Exatamente. Então, tem que ser feito urgente o quanto antes.
Bom, muito irá se falar ainda a respeito. Tem informação aí de velório? Acontece alguma coisa aqui na Faxinal, não? Porque a família dele estava em Porto Alegre, né? A informação que ontem estávamos eu e o Heron conversando, por uma casualidade, nós fomos até bater um papo e jogar um baralho ontem à tarde. Até porque me permito, ainda estamos num período de férias, de recesso, então nos permite conversar com os amigos e brincar um baralho. Enfim, no momento que deu o acidente, o Heron recebeu um telefonema e conversou com algumas pessoas da família. Tu vê, coincidentemente, o ministro Teori teria abordado recentemente com seus familiares, do nada, aquelas conversas, aqueles bate-papo informal, ele levantou um assunto com os familiares e disse, mas do nada, sem nada, diz, olha, na eventualidade de eu vir a falecer, por qualquer motivo que seja, eu gostaria de ser cremado e minhas cinzas fossem levadas para a Faxinal dos Guedes. Pelo menos ele demonstrou esse desejo em vida ainda. Agora, os familiares não manifestaram se vão fazer algum velório, algo em Faxinal dos Guedes, ou vão fazer todo o cerimonial em Porto Alegre. Nós estamos aguardando para saber qual é que será a movimentação. Se for a Faxinal dos Guedes, obviamente, nós vamos nos deslocar à Faxinal dos Guedes para prestar a última homenagem a um dos grandes brasileiros que estava tendo uma missão das mais importantes, com ética, com equilíbrio, sem pirotecnia, com correção. Então o Brasil perde, mas Santa Catarina perde mais. Por quê? Porque é o ministro nosso. Então Santa Catarina perde o ministro ético do STF, que estava dando aí um exemplo para o país do que é um juiz imparcial, equilibrado, sem pirotecnia, sem querer ser popstar, sem querer ser famoso, não. Queria e estava cumprindo rigorosamente a sua função. Então, aguardar o que a família vai decidir. Se for por Santa Catarina e Faxinal, obviamente lá estaremos acompanhando seus familiares e amigos. Bom, os corpos chegaram no IML durante a madrugada, né? E agora é todo um trabalho ainda de identificação e, posteriormente, a liberação. Falando em STF, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, a sua situação enquanto deputado federal, porque você também aguarda um posicionamento do STF em relação àquele processo lá de Pinhalzinho ainda, coisa de... São quantos anos? Desde 99. 99, quase 20 anos. Né? Quase 20 anos. E enquanto, ainda, né, no cargo de vice-prefeito, esse posicionamento sai quando? Na verdade, ele deveria ter finalizado em dezembro do ano passado. Mas houve o recesso e a informação que o nosso advogado nos passa é de que processo completamente concluído, já para o relator, o que nos deixa extremamente animado é de que todas as manifestações do relator em processo idêntico a esse, processo semelhante a esse, todos os julgamentos feitos pelo relator sempre foi a favor do réu. Diz de que quando não há dano ao erário, não há desvio de dinheiro, não há favorecimento, não há enriquecimento, não há nada, pode ter havido erro, mas não há o dano, ninguém tirou proveito da situação, consequentemente a absolvição e o arquivamento do processo. O processo, por uma série de equívocos e muitos problemas na fase inicial, ou seja, não dei a devida atenção que deveria ter sido dado quando ele nasceu lá em 99, não tomei o cuidado de ter um bom advogado lá em 99, que fosse cuidar detalhadamente, apresentando todas as peças como deveria ter sido, já tinha morrido, já tinha sido absolvido. De qualquer maneira, estamos aguardando agora a volta do recesso, que ocorre agora no finalzinho desse mês de fevereiro, e aguardando a posição final, né? Mas eu estou muito otimista em razão de todos os que estão... A construção da defesa é muito forte. E não há crime, não há dano. Até a pergunta que eu fiz lá em dezembro, pedi que o advogado fizesse no STF, que alguém apontasse qual é o valor do prejuízo, porque consta na decisão do relator de que não há prejuízo, não há dano. Então, se não há dano, não há desvio, não há prejuízo, o que há? Aí apontado pelo próprio relator, não, há um erro. Bom, mas o erro é de quem? Da equipe que elaborou o edital em 99. Ora, se é a equipe, que culpa tenho eu que a equipe, o advogado, o diretor de compras lá da Prefeitura de Pinhalzinho teria efetuado? De qualquer forma, então, estou muito otimista e aguardando essa decisão final, que deve ocorrer talvez fevereiro, março, por aí. Mesmo porque os outros envolvidos todos
Todos absolvidos. Todos passaram pela análise da justiça e acho que não. Todos absolvidos. A única pendência é a sua, né? Só fiquei eu como prefeito, nem prefeito. Prefeito de exercício? Era vice-prefeito, prefeito de exercício. Detalhe, aquilo a gente abordou aqui, já foi matéria, inclusive, de revista de circulação nacional. O curioso, ainda mesmo com tudo isso, há um dado preponderante de que no julgamento diz o relator por ter iniciado e concluído o processo licitatório. E lá consta, não, eu não concluí absolutamente nada, eu só assinei para iniciar um processo licitatório para a compra de uma máquina. Só. A conclusão, a homologação foi feita pelo prefeito à época, que hoje é o novo vice-prefeito de Pinhalzinho, Darcy Fiorini. Digamos assim que a defesa foi muito mal feita. No início, sim. Mas início. Quem elaborou a ação fez com certa competência. Quem elaborou a ação construiu com fatos que não ocorreram no processo. Construiu com mentira. Sim. Foi uma montagem do procurador federal à época, por uma situação pessoal. Porque a história, na época, para que as pessoas lembrem, todo mundo sabe que eu sou natural de Nonoai, Rio Grande do Sul. O procurador da época também era natural de Nonoai. Nós somos da mesma cidade. Éramos da mesma cidade. A mãe dele era minha professora, uma pessoa da maior dignidade, uma pessoa corretíssima. Ele era filho de um cidadão que foi candidato a prefeito lá em 1970, e lá vai prego. E nós tivemos uma convivência na infância. Mas, como ele tinha uma idade superior à minha, ele deveria ter, dias de hoje, seus 54, por aí, 53. Então ele tinha 3 a 4 anos mais velho que eu. E, enfim, ele foi para um lado, eu fui para o outro. E vim para Chapecó como apresentador de televisão no SBT Verdade. E era vice-prefeito em Pinhalzinho. Ele era procurador da República com uma vertente muito forte em defesa do MST, em defesa do processo indigenista, e tinha uma vertente muito forte pela esquerda. Era uma afinidade extremamente visceral com a esquerda. E tinha posições extremamente radicais. O nome do procurador da República à época era Dr. Pedro Rosso, que aqui em Chapecó, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário, todo mundo o conhecia à época. Porque era alguém que teve problemas vários aqui na cidade. Teve problema com a polícia, teve problema de atropelamento aqui, ele atropelou um casal aqui em Chapecó e fugiu para Passo Fundo. Quando abordado pela polícia em Passo Fundo, lá, ele justificou que teve que fugir do local com medo de ser atacado. Então esse é um papel de procurador da República. E pelo fato, na época, para que as pessoas lembram, eu mostrei na tela do SBT os estupros e assassinatos na aldeia de Ipuaçu, praticado pelo cacique à época. Então tinha estupro, tinha assassinato, adolescentes sendo estupradas, violentadas com a permissão do cacique. Então nós denunciamos tudo isso. Denunciamos quando um grupo de indígenas invadiu uma fazenda em Nonoai e deram 24 horas para o proprietário colher soja. Quando torturaram o capataz da fazenda, quando mataram o gado desse proprietário. Nós apresentamos na televisão o caso de um grupo de indígenas que morava em cima do aeroporto Iraí, um aeroporto asfaltado. E a prefeitura, na época, ofereceu uma área de terra para a construção das casas. E aí o CIMES, Conselho Indigenista Missionário, fazia todo aquele movimento. Então nós denunciamos tudo isso. Quando ocorreu o fato lá em Pinhalzinho, veja só a coincidência, eu era vice-prefeito lá e trabalhava na TV aqui. Quando foi adquirida, quando eu assumia a prefeitura à época lá, eu vinha todo dia fazer programa. E fazia na rádio, eu tinha 3 empregos. Ao meio-dia. Ao meio-dia aqui. Aí quando houve a denúncia, esse caso foi para a Polícia Federal, a denúncia era contra o prefeito municipal à época, Darcy Fiorini. A Polícia Federal de Dionísio Cerqueira, que coube a ela iniciar o procedimento, ela tomou o depoimento. Ao final, ela indiciou 3 ou 4 pessoas. Meu nome nunca foi citado em nada, o próprio delegado da Polícia Federal, à época, diz hoje publicamente que é a maior injustiça que ele ouviu falar pelo fato de que eu nunca participei de nada, não existia, e não teve dano, ele mesmo disse. Concluso isso, o delegado da Polícia Federal manda para o Ministério Público. O Ministério Público Federal, por sua vez, o Pedro Rosso, em 48 horas, elabora uma denúncia, incluiu o meu nome do nada e construiu uma história
dizendo que por ter iniciado e concluído um processo licitatório, construiu uma história que não era verdadeira. Nos documentos provam que é uma história fantasiosa. Mas a defesa, na primeira instância, poderia ter desconstruído com as provas materiais. Ela cometeu falhas. Tanto é que o primeiro julgamento foi em Porto Alegre. Eu só fui julgado uma vez até agora. E no primeiro julgamento em Porto Alegre, o relator, seguindo o que dizia o procurador da República, pedia a condenação, pena máxima. Vejam só, 5 anos e 2 meses de reclusão. Esta pena equivale à pena de Zé Dirceu no mensalão, mais ou menos é isso. Quando foi o primeiro julgamento, aí sim eu arrumei um advogado de última hora, porque aí fui orientado que poderia dar problema. O meu advogado foi para Porto Alegre sem conhecer o processo. O doutor Marlon, lá de Florianópolis, foi sem conhecer. Fez a defesa oral no momento do julgamento, e aí eu estava vencendo por 2-1, num total de 5. Um desembargador pediu vistas do processo. Então, vistas suspende a sessão para um outro dia. O advogado veio embora. Houve a nova sessão, meu advogado não foi na sessão. E aí estavam presentes os 5. O que ocorreu? Os outros 2 que faltavam votar, que se o advogado estivesse presente, obviamente eu teria sido absolvido naquele momento. Os outros 2 disseram apenas, acompanhe o relator. Resultado, eu perdi por 3-2. Então, com isso, depois eu fui com o advogado de Porto Alegre, conversei com todos, e todos unanimemente me disseram, olha, eu era prefeito de Chapecó. Diz, olha, prefeito, se o senhor tivesse antes aqui nos explicado esses detalhes, não teria, mas o senhor recorre a Brasília que o senhor vai ganhar. Tanto é que eu obtive um habeas corpus suspendendo a condenação, que é coisa rara. O habeas corpus suspendeu, eu pude ser candidato a deputado federal, reeleito, e agora, por fim, no ano passado... Mas algo que vem se arrastando há muito tempo. Há 20 anos. Né? Então é uma coisa que realmente me incomoda. E eu disse, e reafirmo hoje aqui, enquanto este processo não foi julgado, eu não disputo mais eleição. Eu era para ter sido candidato a prefeito nessa última eleição. Fui convidado, estava encaminhado. Eu disse ao meu partido, disse a todos, olha, enquanto eu não for julgado e absolvido, eu não disputo eleição. Porque o momento político que o país vive, o eleitor não pode ter dúvida da honestidade do seu candidato. Então, eu preciso ser absolvido ou sair da política. Então, esse é o desafio que lancei e vai ter que ser assim. Enquanto eu não for julgado e absolvido ou terminado o processo, eu não disputo mais eleição. Agora, essa última movimentação aí no ano passado, o que houve de novo nesse trâmite todo, nesse processo? Porque se comenta muito também internamente, né? E os políticos... Nós temos aí 16 representantes de Santa Catarina, né? O João acho que dançou, né? O João não escapa. E muito se fala, e muito se comenta, e se aguarda esse posicionamento por parte, né? do STF. Tivemos uma última movimentação, isso foi lá pela metade do ano passado, né? O que ocorre? É evidente que tem alguns colegas, conforme você disse, que tem um desejo enorme que eu saia da política. A política é isso, ela tem um ciúme visceral por parte de alguns que não têm competência, capacidade de se dedicar com unhas e dentes em favor da sua terra, da sua gente, do seu povo. Eu uso meu mandato, e está aqui muito claro isso, a favor do povo de Santa Catarina, de uma forma especial da minha região. Vamos lá, nós tivemos esse advento aí da tragédia da Chapecoense, clube que lá em 2005, acho que a sociedade inteira lembra, e você é um dos testemunhos, quando o clube estava fechado, praticamente fechado já. A arena caindo, o estádio regional de Condá caindo, interditado, grama, era um potreiro, as paredes caindo. Eu fui lá como prefeito e tive um ato de coragem de chamar o grupo de empresários, buscar os patrocinadores, juntamente com o seu Edir Demarco, em busca de patrocinadores, reabrimos o clube, construí a Arena Condá. Se tivesse dado errado, esta conta ia ser cara para mim, mas deu certo. Então aí, deu certo, é mérito. Agora, se desse errado, a culpa era de um só. Era de um prefeito incompetente que, em vez de construir estradas, fez um estádio. Mas agora que deu certo, então aí a observação é outra. Mas tive a coragem de fazer isso. A coragem de que no dia que nós tivemos essa tragédia, disse a todos os dirigentes que estavam antes dos corpos chegar, alertei a todos os meus amigos. Neste acidente nós perdemos amigos nossos, pessoas próximas a todos nós. Agora, para não cair no esquecimento, que o esquecimento virá muito rápido, nós precisamos, obviamente, utilizar este momento
para buscar um socorro para a cidade, para o clube e para as famílias. Foi o que fiz. Em uma semana, enquanto muitos ficavam aguardando uma boa fotografia para a capa do jornal, gente que nunca se ligou a Chapecoense, que nunca chegou perto dela, muito pelo contrário, era dos contras, estavam aguardando a melhor foto. Eu estava lá em Brasília em busca de dinheiro. Nós arrumamos 21 milhões de reais, com emendas de cada deputado federal do PSD, que junto com o prefeito, que aliás o prefeito Buligon teve um comportamento digno de um grande líder em todo esse procedimento, indo lá a Medellín, um comportamento exemplar. Disse a ele que fiquei mais orgulhoso ainda por tê-lo ajudado a escolher como nosso candidato a prefeito. Foi um homem que fez o que tinha que ser feito da forma que tinha que ser feito. Então tem 21 milhões de emendas garantidas para as obras da Arena Condá, que é para a nossa cidade de Chapecó. Então eu uso meu mandato assim. E aí isto gera um ciúme por parte de alguns colegas, obviamente, que desejam que dê tudo errado. Mas para o incômodo desses colegas... Estamos bem nós dois aqui. Mas estamos arrebentados. Para alguns que desejam isso, quero dizer muito claramente, eu tenho profissão, graças a Deus. Me construí na minha vida desde os 14 anos de idade, sendo fuzileiro naval, fui da Marinha do Brasil, sendo radialista. Então nunca pedi nada para ninguém e nunca precisei nada de ninguém, sempre com o suor do meu trabalho está onde estou. Se tiver que sair da política, sairei. Agora, se tiver que ficar, ficarei para fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é buscar recursos para a minha cidade, que é agora iniciar esse ano um novo movimento para rediscutir o sistema penitenciário do Brasil e as penas para os crimes hediondos. Então, é claro que isso tudo gera. E o que houve no ano passado as movimentações? O ministro Luiz Fux, que é o relator do meu processo, que se alguém entrar no Google, ver as decisões dele, são todas favoráveis a procedimentos iguais aos meus, surgiu uma nova forma de julgamento no STF, que se chama um julgamento que eles fazem online. Para acelerar o processo, não para agilizar. Agilizar, que tu bota no sistema e os ministros dos seus gabinetes... Não precisa estar reunidos na mesma sala para tomar uma decisão. Pode fazer isso? É virtual. Virtual. Isso. Só que no virtual não há defesa. Aí o teu advogado não pode te defender. E existe uma regra dentro do STF que há determinados procedimentos que não pode ser no virtual, tem que ser no presencial. Então eu atribuo que tem havido um equívoco na assessoria, quando no virtual foi julgado uma série, habeas corpus, tudo no virtual. Por si só, em dezembro, tinha um novo julgamento, o próprio gabinete do ministro mandou tirar de pauta, porque foi alertado pelo advogado de defesa de que havia um equívoco na forma do julgamento. Então, retirado de pauta, faz uma reanálise e agora confronta as informações para vir em fevereiro ou março para discutir novamente. Então, eu confio muito, por isso que quantos políticos estão dizendo isso no Brasil? Se eu não for julgado e absolvido, eu saio da política. Quem disse até agora? Nem o Lula disse isso, mas eu estou dizendo. E olha que eu estou falando de algo de pinhalzinho de 20 anos atrás. Porque aqui de Chapecó, graças a Deus, tudo, absolutamente tudo que foi contra mim foi absolvido. Não tem nada, nenhuma condenação aqui. Porque eu tenho primeira instância, que é natural. Mas tudo na segunda instância, na terceira, graças a Deus, em todos os processos. Então, falta essa decisão de Brasília. Eu creio que em fevereiro, março, aí quando virar essa decisão, obviamente, aqueles que já desejavam que desse tudo errado, automaticamente vão se incomodar um pouco mais, ou seja, vão perder mais algumas noites de sono. 8h37, estamos conversando com o deputado federal João Rodrigues, do PSD, e nós vamos falar sobre as costuras políticas visando 2018, logo depois do intervalo comercial. Já voltamos. Chapecó Notícias. Oito horas, 41 minutos, 25 graus e meio a temperatura. Chapecó Notícias, nesta manhã de sexta-feira. Hoje é 20 do mês de janeiro. Hoje começa a era Trump nos Estados Unidos, né? A voz ainda está... Hoje sai do programa aqui, aí é repouso de novo, né? E o meu amigo Plínio Ritter me trouxe ontem
né? Alguns... Chá de romã. Algumas dicas naturais, né? Chazinho de casca de romã e voltou mesmo. Melhorou, porque ontem estava impossível. Nosso Plínio Antônio Ritter, né? Também conhecido como o príncipe da terceira idade. Olha... Eu não sabia, rapaz, eu conversei esses dias aí com o Cássio Fernando, trabalhou aqui em Chapecó, né? O Cássio, sim, trabalhou com nós na TV lá. Aí o Cássio dizia assim, viu uma foto, mas olha aí o Julio Iglesias, o apelido do Plínio era Julio Iglesias. Vejam só. O Cássio trabalhou no tempo do SBT, fazia televisão conosco. Ele tem lajeado, acho que tá em Estrela. Estrela. Largou o rádio, tá só na produção. Produtora, né? É isso aí. A voz boa aquele bichinho. Tem. Correu o mundo também, né? Mal de louco. Alguns registros aí da... Quem que ligou pra cá antes foi a Dona Eva, né? Dona Eva Caxambu. Dona Eva Caxambu, né, rapaz? Te mandando um abraço aqui também. Sou de São Joaquim, moro em Chapecó há 25 anos. Se a rádio puder passar a minha mensagem pro João, ficaria agradecida, né? Tenha um bom dia de trabalho. Ele não passou o nome aqui, mas só manda o nome aqui direitinho para a gente fazer o registro, tá? Falou aí sobre a questão do processo e tal, tá te mandando um abraço, está na audiência. Mandou aqui pelo WhatsApp, pelo 991015588. Não identifiquei aqui pela foto. Manda o nome, por gentileza, só para a gente fazer o registro, tá? 2018. O seu partido, o PSD, está se aproximando mesmo do PT, do Partido dos Trabalhadores, e aí tem a ver com a negociação do deputado estadual Gelson Merizio. Bom, primeiro me permite mandar um abraço para a dona Zenir Zago, né? Deve ser Zago. Ela de Pinhalzinho, mora muitos anos aqui em Chapecó, diz que não me conhece pessoalmente. Gostaria de me conhecer, já anotei seu telefone. Obrigado, dona Zenir, bom dia para a senhora. Bom, olha, o nosso partido, liderado pelo governador Raimundo Colombo, pelo presidente estadual, que é o deputado Merizio, constrói um projeto para disputar o governo do Estado. Nós temos um entendimento interno dentro do partido, e é um acordo nosso. Nós pretendemos disputar a chapa majoritária, o deputado Merizio, e eu também pretendo disputar. O deputado Merizio, nesse momento, está tentando construir esse projeto. Se ele não tiver viabilidade por aliança, ou eleitoral, ou qualquer que seja o motivo, eu sou o pré-candidato do partido. Eu acho que tanto ele quanto eu estamos preparados para isto. Porque quais são os requisitos que você busca para alguém disputar uma chapa majoritária? Primeira experiência. Bom, eu fui 3 vezes prefeito e nunca perdi nenhuma eleição. Segundo, honestidade, decência, empenho. A minha vida pública por onde passei é uma demonstração disso tudo. Ah, mas você teve uma denúncia? Espera aí. Nós temos aí casos como o senador Luiz Henrique, meu querido amigo, um homem que faz falta na política de Santa Catarina, de que quando, obviamente, exercendo seu mandato de senador, governador, tinha mais de 100 denúncias. Porque é natural, quem exerce o executivo, é óbvio que a oposição o denuncia. Aqui em Chapecó, o PT fez mais de 150 denúncias contra mim, das quais prosperou 3 ou 4, uma porque eu pintei um prédio público de azul e de branco, dizendo que eu estava pintando da cor do meu partido. Quando o meu partido, na época PFL, a cor predominante era verde e amarelo. Então isso é um escândalo. Segunda denúncia, da qual deve ser julgado. Depois os prédios voltaram a cor verde. Né? Porque não tinha lei que obrigasse que tinha que ser verde ou branco ou amarelo. Sim. Até porque o PT pintou uma escola em Faxinal dos Rosas de cor de rosa. O PT usou, quando governou Chapecó, como logomarca da administração, os bonequinhos, que era a marca do PT. A justiça mandou o PT tirar os bonequinhos dos ônibus. Quer dizer, então, mas, enfim... O que você define? A gestão. Eu, quando assumi Chapecó em 2005, juntamente com uma equipe, com uma coligação, todo mundo lembra como era Chapecó. E como é Chapecó. Eu acho que ao longo desta história de erros e acertos que todos nós tivemos, o legado que nós deixamos é muito maior do que se pensa. Por exemplo, e sendo muito franco, alguém, no momento que o país vive hoje, teria coragem de construir um estádio? Alguém teria coragem de construir um centro de cultura e eventos que eu construí como prefeito? Alguém teria coragem de construir um novo pavilhão da IFAP para que nós não perdêssemos a Mercoagro?
Alguém teria coragem de buscar o financiamento internacional do Fomplata para tirar o barro e a poeira da porta da casa do trabalhador, como nós o fizemos, e construir o contorno viário que prometemos e fizemos? Contratar um projeto para a duplicação do acesso ao BR-282, que está aí, obra pronta, faltando pequenos detalhes de Brasília para poder entregar a sua conclusão final? Foi no meu governo isso, foi na minha gestão. Quando eu vejo hoje o prefeito Dória de São Paulo dando um banho neste primeiro momento com o prefeito, acordando cedo, fazendo seus vídeos, mostrando ele nas obras, isso eu fazia em 2005. Quem é que não lembra aqui quando o prefeito que eu acordava ia lá no bairro Santo Antônio, 7 da manhã, tomar chimarrão com os moradores para ver o barro na porta da casa? Ia lá no Santa Luzia, lá no São Pedro, no domingo de manhã, 6:30 da manhã, eu estava no bairro São Pedro, conversando com os moradores. Quando as máquinas da empresa Planaterra estavam executando o asfalto lá na rua Bem-TV, lá na Grande EFAP, eu estava lá junto com os operadores da empresa 7:30, 8 horas da manhã. Quer dizer, eu sempre fiz política assim. Quando nós queríamos a Chapecó compartilhada, que era para ir nos bairros compartilhar decisões, isso a modernidade da política brasileira, é isso. Eu fazia isso há 10 anos atrás. Então eu creio que quando você se propõe a disputar um projeto majoritário, você tem que mostrar o que você fez. Eu peguei uma prefeitura quebrada, inviabilizada, deixada por uma gestão desastrosa, que era do Partido dos Trabalhadores. Ao assumir, fizemos os ajustes necessários. Buscamos dinheiro no governo do Estado, no governo federal, fizemos projetos. O restaurante popular Bandejão, que está aí, é do meu governo, da minha gestão. A cidade do idoso, que é o maior projeto social de inclusão social da terceira idade deste país, foi na minha gestão. A Chapecó Criança, que está aí, que é modelo internacional, foi no nosso governo. Então, se tu começa a comentar o que é que nós fizemos, as pessoas começam, mais do que isso. Quem é que não lembra da área industrial, que era um potreiro, que foi tema de campanha, era potreiro. Vai lá olhar, modernizada, asfaltada, iluminada, recursos que eu busquei no Fomplata. E que teve a participação do governo do Estado também. Muitas destas obras concluídas pelo meu vice-prefeito, Zé Cláudio Caramori, e todas elas iniciadas na minha gestão. Então, é isso que eu tenho para mostrar, esse é o portfólio de uma gestão pública e da forma que governei, transparente, discutindo com a sociedade. Agora, tem um detalhe, né, Fábio? Talvez isso tenha sido para alguns, mas no momento do enfrentamento com o PT, eu botei a cara para bater. No auge do presidente Lula, quando Lula era endeusado por muitos, e eu alertava a população chapecoense, cuidado, o PT não é sério, a gestão não é séria, o governo não é sério, a forma de fazer política está equivocada. Quem é que não lembra quando eu criei o programa Frentes de Trabalho, com apoio do empresariado local? A varreção de ruas, sabe, aqui em Chapecó na época. Esse projeto depois teve de ser tirado de funcionamento, né? O Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal do Trabalho, me fez eu suspender o programa, que eu achei que foi uma grande injustiça. Nós tínhamos dado oportunidade de trabalho para mais de 200 pessoas. Eram pessoas analfabetas, gente de uma idade avançada. Eu pagava um salário mínimo por mês, uma cesta básica e curso de capacitação. Os carrinhos para recolher o lixo nós ganhamos do empresariado. Os uniformes que os garis utilizavam eram todos doados pelos empresários. Esta foi uma ação do Anjos do Bem, capitaneadas à época pela Fábio, minha esposa, pela dona Maria de Marco, pela Dete Sandavalli, por uma série de mulheres. Eu cometo injustiça ao não nominá-las todas, mas era mais de 20 mulheres da sociedade que nos ajudavam. Então isso tudo foi modelo que nós implantamos em Chapecó. Por isso que estou iniciando o movimento a partir de semana agora em Brasília, quando vou assumir. O fim da justiça do trabalho, acabar com ela, extinguir, fazer com que esse país modernize, que os acordos trabalhistas sejam feitos nos sindicatos e depois de homologados morre o processo. Quantos milhões custa por ano para o povo brasileiro de tributos para manutenção de uma justiça do trabalho? É um dos únicos países do mundo que tem isso. Então você não pode ter esta carga, esta despesa enorme, porque quando se fala para sair da crise, estão discutindo uma reforma previdenciária da qual eu não concordo parcialmente com ela. Então não vamos penalizar o nosso operário, o nosso trabalhador, vamos cortar as gorduras do governo.
diminuir os ministérios, encolher os cargos públicos. Cada deputado federal tem direito a 25 cargos em comissão. Se eu reduzir para 5, meu gabinete não muda nada, porque o dinheiro volta para o caixa da Câmara dos Deputados. Mas eu sugeri recentemente de que pudéssemos fazer o dever de casa. Em vez de 25, reduzir para 10, diminuir 15. Mas da mesma forma, vamos lá na Justiça do Trabalho. Qual é a função da Justiça do Trabalho? Não, ela vai homologar os acordos feitos entre patrão e empregado. De cada 10 processos que correm hoje na Justiça do Trabalho, quando chegam na frente do juiz para a sua decisão final, muitos deles são injustos. Tanto para o operário quanto para o empresário. Então, nada mais do que o sindicato que o representa para firmar o acordo no Paraguai é isso. Estados Unidos, enfim, vários lugares do mundo, os acordos são feitos perante a autoridade, que é o sindicato. Então, eu quero te dizer isso, eu fiquei extremamente chateado naquela época, eu defendo de que governo, e eu criticava o Bolsa Família, e todo mundo lembra, que eu achava um erro do governo federal criar um programa Bolsa Família da forma como ele foi criado. Ele deveria ter sido criado, sim, mas para atender quem, meus amigos? Uma família doente e incapacitada para o trabalho, uma viúva que foi abandonada pelo marido e tem 5 filhos para criar. Agora o sujeito com 20 anos de idade, cheio de saúde, recebendo Bolsa Família. Isso é injusto com o povo brasileiro. Eu sempre apontei isso. E agora está aí. O país falido e o governo apresenta as fraudes no Bolsa Família. Quantos mil brasileiros recebiam Bolsa Família que não eram merecedores de receber esses valores? O seguro-defeso. Chapecó tinha mais de 500 pessoas recebendo seguro-defeso. Quantos pescadores vivem da pesca aqui em Chapecó? Não tem 10. Não tem 20. Mas eram 500. Em Brasília, 45 mil pessoas recebem o seguro-defeso. Significa que Brasília teria que ter 45 mil pescadores. No lago. No Lago Paranoá, que é um lago artificial que não tem peixe. Até tem, mas não é de subsistência. Então, aquilo que eu apontava aqui como gestor público, deu exatamente naquilo que nós dizíamos. Por isso, quando questionado na eleição passada, quando o candidato a deputado federal, e houve este ensaio que o PSD coligou a nível nacional com o PT, questionado fui, disse clara e repito, não apoio o PT em hipótese alguma. Tanto é que eu apoiei Aécio Neves como presidente do Brasil. Me rebelei e não apoiei porque eu não concordo. A prática adotada, ela fez mal para o povo brasileiro. Fez mal para a sociedade e hoje está aí. 11 milhões de desempregados. Colocaram o dinheiro do povo fora. Sem contar os bilhões em corrupção que estamos assistindo, que está aí a Operação Lava Jato. E olha, é uma operação em cima da outra. A Lava Jato é uma, tem a do CARF. Verdade também que não é só o PT, né? Não. Em hipótese alguma, vários partidos, mas o fato quem é o mentor. Você tem o mentor. O mentor foi um governo liderado pelo presidente Lula. Ele deu liberdade para que cada partido pegasse um quinhão para construir os seus projetos políticos partidários. E aí não é só o PT, não, é verdade. Assim como dentro do PT, vamos ser muito francos, dentro do PT tem gente séria, tem gente correta, tem gente boa. Eu não faço o papel que o PT faz comigo. Tem muita gente séria. Agora, tem muita gente, como o presidente Lula, por exemplo, juntamente com a sua quadrilha, que permitiu que se instalasse dentro da estrutura do governo uma milícia. E aí o que fizeram com os cofres públicos permite o Brasil estar na crise que está. Bom, havendo essa aproximação, qual seria o seu futuro, o seu destino? A aproximação que eu digo é PSD e PT em Santa Catarina. Em Santa Catarina, isolando o PMDB que... Sou adversário. Se a coligação for PSD e PT, eu estou no outro palanque. Por quê? Com todo respeito. Por qual sigla? Se for a coligação em Santa Catarina, for o PSD e o PT junto aliados para disputar o governo do Estado, eu sou adversário desta aliança. Eu tenho vergonha na minha cara. Então eu respeito o cidadão chapecoense, respeito o eleitor de Santa Catarina, porque não é justo eu ficar, do período que fiquei como prefeito, como deputado, fazer o que o PT tentou fazer comigo aqui em Chapecó, que os líderes tentaram fazer comigo. A todo instante, durante o período todo, e depois nós nos abraçarmos e nos perdoarmos, de jeito nenhum. Em hipótese alguma. Em respeito ao eleitor do PT daqui também. Mesmo que esse nome a concorrer seja aqui do Nosso Oeste?
Mesmo que seja João Rodrigues o candidato a governador e o PT queira me apoiar, eu não participo dessa aliança. Então não tem ninguém que eu tenha mais preferência do que eu. Se me disser, olha, foi feita a aliança, o candidato a governador é o deputado Gelson Merizio, você vai a deputado federal e o PT vai dar apoio, eu sou adversário. É uma decisão pessoal minha, eu saio da política. Ora, o povo cansou da canalice. Agora, o deputado Merizio, ele é articulado. Ele é um homem empenhado, um homem dedicado. Tem a sua contribuição com Chapecó. Ele não tem o problema com o PT que eu tenho. É diferente. Ele não. Ele tem uma relação de respeito, de amizade com os líderes do PT. Por exemplo, a minha situação com o PT, Padre Pedro, é meu amigo. Respeito o comportamento, a forma do Padre Pedro. Ele, pessoa, deputado Padre Pedro, me dou muito bem com ele. Deputado Décio Lima, é meu amigo, me dou bem com ele. Eu tenho problemas políticos e históricos com o PT de Chapecó. Leia-se com a deputada Luciana Carminati. Não sou inimigo dela, mas nós não sentamos no mesmo lugar. Deputado Pedro Czai. Sou completamente contra a forma como ele faz política. Equivocado. Ora, tentam dar lição de moral, pelo amor de Deus. Quem é que não lembra, quando na gestão do atual deputado, eles contrataram o escritório Golgo e Associados de Porto Alegre para cobrar o leasing bancário, o ISS do leasing bancário. E no contrato, era 20% dos valores apurados, era pago para o escritório de Porto Alegre. Sabe quanto daria 20% de honorários para aquele escritório de Porto Alegre? Só para você ter uma ideia, se os valores apurados, o contrato era até na ordem de 100 milhões, se não me falha a memória, 25%, era 25 milhões de honorários. Quando eu assumi a prefeitura em 2005, a primeira decisão favorável ao município de Chapecó veio. Foi depositado na conta da prefeitura dia 27 de dezembro de 2004 a importância aproximadamente de 2 milhões de reais. O escritório Google foi cobrar os honorários meus, da prefeitura. Doutor Antônio Gavazoni, meu advogado, nós suspendemos o contrato juridicamente para não pagar nada. Resultado, nós tivemos que devolver o dinheiro para os bancos já em janeiro. Passado o tempo, Tubarão, situação idêntica a Chapecó. Tubarão recebeu e pagou os honorários. O prefeito Stipe, na época, 2004, 2003, 2002, 2001, utilizou 30 milhões desses valores para fazer obras. Tubarão foi condenado agora a devolver todo o dinheiro. Então a prefeitura está inviabilizada e endividada com mais de 30 milhões. Aqui eu fui prudente. Suspendi aquele contrato. Então nós temos divergências na forma de governar. Quando eu governei com o povo e fazendo para o povo. O PT não, era reunião para marcar reunião e falava do tal orçamento participativo que nunca foi executado. Então nós temos essa divergência. Enquanto eles defendiam o governo federal, eu atacava o governo federal. Enquanto eles diziam que não havia corrupção no governo federal, nós dizíamos que havia. E está aí hoje. Então, e volto a afirmar, não é só PT, mas a minha divergência é pontual. Não tenho problema com o PMDB, não tenho com o PP, com o PSDB, são amigos, me dou muito bem com todos. Mas, pontualmente, se eu tiver uma eleição para disputar e eu tiver que estar no mesmo palanque que o PT, eu não estarei no outro palanque. Quem está nos acompanhando, o Eduardo Peroni, mandou um abraço para você. Josmar Pires, Dulcineia, temos aqui também a Áurea, a Maria, a Cris Canal, também o Robson está lá em Curitiba nos acompanhando, em Blumenau o Jean, né? E muitos te mandando um abraço e te parabenizando aí o João Batista Ávila, lá do Presidente Médici também. Estou te passando aqui algumas manifestações da nossa audiência, o Lucas, o Silvério, o Vanderlei, enfim, muita gente aí nos acompanhando também via Facebook e o rádio com imagem para ver e ouvir a nossa programação. Bom, na semana foi divulgado que a Comissão de Segurança da Câmara aprovou a divulgação de imagens de menores de idade, dos 14 aos 18, que tenham cometido crimes considerados graves. Isso está tramitando de que forma? Na Câmara, na Casa? Porque depois essa comissão vai para onde? Bom, você foi o relator desse projeto, né? Eu sou o relator do projeto. E a minha relatoria, nós fomos completamente favoráveis. Então ele é terminativo. Ele passa por mais 3 comissões, se não me falha a memória,
Eu acho que é mais 3 comissões, depois vai finalmente para homologação, né? E eu defendo a tese, sim, porque muitas vezes um garoto aí de 16 anos ou 15 anos comete um assassinato e foge. Um criminoso, grave, bandido, foge da polícia e você não pode colocar a foto dele no jornal e nem divulgar na tela da TV. Ele pode estar vizinho à sua casa, no ponto de ônibus na porta da sua casa, e você não sabe quem é ele. Então nós, como relator, o meu relatório foi favorável e acredito que vai prosperar e nós vamos aprovar esse projeto que eu acho extremamente importante para que possamos aí dar o direito de divulgar a foto, a imagem. Estados Unidos, que é o país mais avançado do mundo, lá não importa a idade, meu amigo. Com 10 anos de idade está sendo preso. Lá com 10 anos, 11 anos é cadeia. Eu não chego a tal ponto de dizer isso, mas eu começo a pensar que se a gente não mudar aqui no Brasil a regra do jogo, nós vamos perder essa batalha. O que está sendo apresentado agora com a rebelião dos presídios é negócio de filme de terror. Os vídeos que eu recebo, muitos da Frente Parlamentar da Segurança Pública de Brasília, ou de deputados lá do Rio Grande do Norte, são vídeos terríveis. Os vídeos aparecem, as facções brigando dentro do presídio, e o sujeito esquartejando o outro vivo, com motosserra, com facão, com foice. Um negócio absurdo. O que me chama a atenção? É o conflito entre as facções? Não, eles estão resolvendo o problema deles lá dentro. O problema é que o sujeito que tem coragem de pegar alguém vivo, esquartejar com um facão, com uma motosserra, você imagina ele solto, ele em liberdade, o que ele não pode fazer com o cidadão inocente, com o cidadão de bem. Então acendeu a luz vermelha. Então eu acho que toda e qualquer medida que visem proteger o cidadão do bem é bem-vinda. E esta é uma das quais eu aprovei como relator, minha parte fiz e vamos aprovar se Deus quiser. Isso cabe a quem julgar no primeiro momento ao veículo de comunicação. Se é uma situação mais grave ou não. Não, a polícia divulga. A polícia que vai divulgar. A partir do momento que sai a ocorrência, a polícia libera o boletim de ocorrências e colocando... a foto será liberada em qualquer crime. Será liberada em qualquer crime, não é selecionado o tipo de crime. Assalto à loja fulano de tal, cometido por 3 menores. Está liberada a imagem. Pode mostrar a imagem de quem é o assaltante. Isso pode ocasionar um trauma. Que trauma? Peraí. Isso pode fazer com que todos saibam que é aquele sujeito é criminoso. É pouca idade, ele tem tempo de se recuperar. Quando for para a reabilitação, enfim. Mas a liberdade de mostrar a imagem, de mostrar a foto, independente do crime cometido. Muito bem. E aí, claro, cada veículo faz o trabalho em cima da sua editoria, né? Para divulgar ou não, mas hoje a própria polícia não pode fazer isso, né? Se tratando aí de menor de 18 anos. Aliás, que a própria polícia também contesta, que muitas vezes o delegado precisa liberar a imagem para poder pedir a cooperação da imprensa para localizar o paradeiro de determinado elemento. E nós estamos falando de 14 anos para cima, mas tem 17 que hoje não pode liberar a imagem. Então isso vem a contribuir a ajudar a própria polícia. Muito bem. Recesso termina? Rapaz, ele termina agora dia 1º de fevereiro. Daí dia 1º nós voltamos à nossa atividade, um ano... Vai ser um ano carregado, um ano muito corrido, de discussões ferrenhas, debates muito fortes. Eu acho que com o que eu disse recentemente, nós em 2016 encerramos o ano de cabeça para baixo. Iniciamos 2017 com a cabeça enterrada no barro. Por quê? Porque 2016 é um ano de crise e de uma tragédia sem precedentes para nós aqui de Chapecó. 2017 começamos na crise de novo. Só que aí quando a gente vê esse ato de selvageria dentro dos presídios, isso apavorou a opinião pública brasileira. E está nas nossas mãos no Congresso Nacional discutir com o governo federal saídas. Porque uma coisa eu sou a favor do rigor da pena, da prisão perpétua, tem que se discutir isso tudo. Mas ao mesmo tempo o sistema prisional está falido. Eu vi um comentário de alguém muito inteligente. Você, cidadão como eu, qualquer um de nós aqui, ficar trancado na casa do Big Brother, aquela da Rede Globo lá, com comida farta, bebida farta, pessoas bonitas, conforto, ar-condicionado, 30 dias ninguém aguenta. Imagine ficar numa cela de 10 metros quadrados, onde cabe 6, ter 20, ficar 5 anos preso. É óbvio que isso aí, o sujeito que é mais ou menos, ele vira um Então eu sou defensor de que tem que haver imediatamente um recenseamento
seja, tem que ver quem é que está preso pelo crime que cometeu, separar cela por crime. Quem precisa estar preso. E quem precisa estar preso. Olha, tem gente com pensão alimentícia que não pagou, que está no meio da bandidagem. Então tu tem que separar. E por fim, o governo federal, os governos, têm que criar presídio industrial, presídio agrícola. O sujeito tem que estar trabalhando o dia inteirinho. Está lá plantando, quebrando pedra de manhã até de noite, ou trabalhando nas facções das indústrias que montam, como é o caso da penitenciária agrícola, que precisa urgentemente estar com todo o seu equipamento em atividade para que os presos possam trabalhar o dia todinho. É isso que tem que ser feito. Agora, o puleiro que estão muitos detentos, realmente é um negócio que tem que ser revisto. Então tem que ser melhorado o sistema prisional, mas ao mesmo tempo, meus amigos, as leis têm que ser mais duras para bandidos. Para os bandidos, os rigores da lei. Para os do bem, o cumprimento da lei. Então isso tem que ser separado. E infelizmente o governo, até agora, gasta muito em presídio, mas gasta mal. O Ney Bueno está nos auxiliando aqui. Proposta de segurança tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família, Constituição e Justiça e também Cidadania, certo? O Bueno que trabalha comigo nesse momento, atento aí. Agradecendo aí por ter colaborado com a gente aí. Continua grande? Forte. Não ia dar uma reduzida? Eu estou chegando perto dele já. Mas iria dar uma reduzidinha. Não, estamos aguardando, acho que você não vai. Tá bom. Obrigado, deputado João Rodrigues, conversaremos em outras oportunidades. Eu te agradeço pela oportunidade, quero mandar um abraço muito forte a todos os moradores lá do bairro Trevo. Está em andamento uma obra com uma emenda de minha autoria, que é um ginásio de esportes num valor aí de R$ 1,5 milhão, se não me falha a memória, acho que é mais ou menos isso, uma emenda meio de R$ 1 milhão lá. Os moradores do prolongamento da 7 de setembro, que conforme prometido o asfalto está pronto, emenda de minha autoria. Os moradores do condomínio do programa Minha Casa Minha Vida lá em Monte Belo, não é Monte Belo, não, Monte Castelo, se não me falha a memória, né? Monte Castelo, lá na Água Amarela, que era movimento de muita crítica, muita cobrança, os moradores com muita razão. O asfalto já está praticamente pronto, emenda de minha autoria também lá. Os moradores aqui ao lado do Parque Palmital, emenda minha, aquele asfaltamento, obra executada pelo prefeito Buligon. E temos mais uma emenda minha que vai sair para São Pedro agora, pavimentação dentro do bairro São Pedro. Mais uma emenda minha aqui no Santo Antônio, que já foi feito um trecho. E temos ainda emenda para a construção de unidades de saúde. Uma emenda minha de R$ 1 milhão para o Hospital Regional, que já comprou equipamentos. Mais uma emenda, se não me falha a memória, de R$ 500 mil para a saúde de Chapecó, para custeio, que também já está sendo liberado. E para este ano nós temos novas emendas, ou seja, tive a honra de colocar emenda pessoal minha para Chapecó, R$ 8 milhões no ano passado, e tenho orgulho de ter sido deputado federal que mais emendas individuais, não é se associar à obra federal, é emenda com a digital do deputado, de ter colocado aqui. Mas não foi só aqui não, foi em Caxambu, foi em Guatambu, foi Planalto Alegre, foi em Águas de Chapecó, foi em São Carlos, foi Palmitos, foi Pinhalzinho, foi Nova Itaberaba, foi Cordilheira no passado, foi Xaxim no passado, foi Xanxerê. Então, graças a Deus, estou cumprindo minha missão, além de trazer os recursos, ter as posições firmes e fortes a favor da população brasileira e da minha cidade. Obrigado a todos, bom dia, bom trabalho, e gostaria de fazer um convite que tu já fez. Sábado à tarde, na Arena Condá, este é o último jogo e a última lágrima que se derrama. 4h30. 4h30 da tarde. Esse jogo do Palmeiras, para mim, é o jogo mais importante da história do clube, porque a renda deste jogo, 50% dela, irá para os familiares das vítimas da tragédia do voo da Lamia. E eu, com muito orgulho, te dizer que eu convidei um grande amigo meu, digo grande amigo porque é um amigo mesmo, o Alexandre Pires, que é cantor, todo mundo conhece ele, vai estar aqui no Chapecó, vem só para assistir o jogo. Meu convite tem uma camisa de presente para ele, para o irmão dele, Fernando Pires. Virão, sábado de manhã, chegam em Chapecó. Estarão comigo lá na RIC TV Record, do meu programa, participando. A mãe do Alexandre canta, que é uma loucura, vai cantar no programa ao vivo. A mãe do Alexandre Pires canta muito bem. É uma família de cantores. Então ele vem especialmente para também trazer sua solidariedade a chapecoense, prestigiar o jogo, e eu convidei, ele topou. Então sábado de manhã chega em Chapecó para fazer essa homenagem a todos nós. Obrigado a todos vocês. Muito bem.
Estaria o Plínio aqui, ele diria, faz um desvio e leva ele no programa. Se Trazer, der, a gente vai organizar isso aí. Trazer isso aí também, Isso aí, nosso Plínio Ritter. Obrigado, João Rodrigues, deputado federal. 9h10, tem um intervalo e na sequência tem um ingresso, né? Que a gente vai divulgar para um contemplado aqui com o ingresso para o jogo do Palmeiras contra a Chapecoense agora no sábado às 4h30 da tarde. Chapecó Notícias. Só para encerrarmos, passamos de bastante do horário hoje. Quem leva o ingresso para o jogo da Chapecoense contra o Palmeiras, 4h30 da tarde. Diga aí, Matheus, quem leva o ingresso? Fábio, bom dia para você, ouvintes da Rádio Chapecó. Até o momento, a nossa promoção, 7.452 compartilhamentos na postagem no Facebook da Rádio Chapecó. Ainda tem ingresso e hoje quem leva no Chapecó Notícias é Solange Aparecida Lanner. A gente entra em contato e ela passa a retirar em horário comercial aqui na Rádio Chapecó. Repita o nome. Solange Aparecida Lanner. Muito bem, tem mais um ainda hoje. Que horas será o sorteio? Debate esportivo. Tem um no debate? No debate esportivo, e no debate esportivo também a gente vai fazer o sorteio de mais 3, que é do Facebook. Muito bem. Bom, a gente volta amanhã no Jogo Rápido, entre 7 e 8, e sempre agradecendo aqui aos nossos parceiros, patrocinadores, e são eles a Agropecuária Semente Dourada, lá tem tudo e ótimos preços. Aurora, a hora mais gostosa do dia. Acesso lá na internet ultra rápida, via fibra ótica, eletrônica Moroni, na Nereu Ramos no centro. Lojas Magrão com todo o estoque pela metade do preço. 3 vezes no crediário, cartão ou cheque para começar a pagar em março. Instituto de Ensino Superior do Sul, IPEL. Odontologia moderna ao seu alcance. Santos Manutenção, tudo em manutenção residencial, predial e industrial. Certa Administradora e Corretora de Seguros, na Getúlio, quase esquina com a São Pedro, no edifício Dom Ricardo e Cooperativa Agroindustrial Alfa, 50 anos. Um abraço, ótima sexta e até amanhã. Chapecó Notícias. Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br.